gente, nós estamos então indo em direção ao final do nosso componente, né? E nós vamos falar um pouquinho das características do web rádio educativo e também a interação, as possíveis interações com as interfaces digitais. Como constituir uma web rádio com características eminentemente educativas? Nós vimos todo o processo mais operacional de constituição das web rádios e agora gostaríamos de comentar alguns aspectos que fazem das web rádios terem essa essência, essa identidade mais educativa. Nós gostaríamos de comentar alguns pilares e também as possibilidades de integração pedagógica. Em relação aos pilares, nós já comentamos, nós temos 4 pilares fundamentais que nós entendemos que constitui essa lógica, essa ideia do web rádio educativo. Primeiro, comunicacional. O web rádio como um meio de comunicação, ele precisa contribuir com a comunicação, com a troca de informações, com a prestação de serviços, com a disseminação e a melhoria dos processos comunicacionais, de comunidades, de grupos. Então, é a essência do web rádio e do web rádio educativo. Um outro pilar é o educativo, que é essencial, é fundante na lógica do web rádio educativo. Quer dizer, as possibilidades formativas, as possibilidades de troca de conhecimento, as possibilidades de disseminação de saberes. Então, para que o web rádio tenha essa característica educativa, ele precisa estar dialogando com esses fundamentos, da formação, da disseminação de conhecimentos, da troca de saberes. Então, é uma questão muito importante. O seu caráter comunitário, porque o web rádio educativo em geral, ele está ligado a comunidades, a grupos, a universidades, a ONGs, a escolas. Então ele precisa servir a essa comunidade, ele precisa dar voz a essa comunidade, ele precisa servir aos interesses dessa comunidade. Então ele tem uma característica de rádio também comunitário. E por fim, a ideia de você também privilegiar questões ligadas ao potencial artístico e cultural daquele entorno do qual o web rádio está ligado, dando espaço às manifestações artísticas e culturais daquele entorno, especialmente aquelas culturas e manifestações que não têm tanto espaço em outras rádios, como as rádios comerciais. Então, reconhecer essas minorias, possibilitar espaço para essas minorias, e é um pouco esse desafio também que as web rádios educativas têm que se colocar. Do ponto de vista das possibilidades pedagógicas, nós também elencamos aqui 3 fatores que nós reconhecemos como possibilidades pedagógicas reais de utilização do web rádio. Primeiro, oferecer o web rádio como uma possibilidade de formação de educadores, dialogando com campos como o da educação e tecnologia, como o campo da mídia e educação, como o campo da educomunicação, que já são campos constituídos que utilizam os meios de comunicação como recursos pedagógicos. E o web rádio é mais um recurso, e ele pode ser trabalhado e tratado visando auxiliar os professores do ponto de vista pedagógico e formando esses professores para que esses professores possam utilizar o potencial das web rádios, seja na questão da gravação de programas, compartilhando esse recurso com os alunos, a serviço dos alunos, dos grupos de alunos, que os alunos possam utilizar isso envolvendo as disciplinas escolares, as disciplinas acadêmicas. Então, essa coisa da formação do educador, especialmente em relação à questão da formação continuada, é fundamental como possibilidade pedagógica do web rádio. O empoderamento das comunidades de ouvintes, como nós dissemos,
o web rádio educativo ele não tem sentido se as comunidades não se apropriarem desse recurso, especialmente os estudantes. Eles têm que se apropriar da web rádio, eles têm que tomar conta dessas web rádios, né, produzindo programas, né, estabelecendo interlocução com a comunidade. Então, isso tem que ser real na constituição, criação e implantação de web rádios educativas. As comunidades têm que ter voz e vez e se tornarem produtores de conteúdo. Essa é a grande sacada, quer dizer. Hoje nós estamos numa loja de comunicação onde nós temos muitos emissores, né? Nós também somos emissores, não somos só receptores de mensagens e de informações e de notícias. Nós também temos que se apropriar desse recurso. E esse empoderamento das comunidades de ouvintes também é uma possibilidade pedagógica real de formação, de troca. Isso é muito importante. E, por fim, a questão do web rádio constitui um recurso de educação à distância. A educação à distância ela tem utilizado uma série de mídias, né, uma série de tecnologias, e o web rádio também pode estar a serviço da educação à distância, né? A educação à distância ela utiliza dessas mediações tecnológicas para que o ensino possa ocorrer e que a aprendizagem também possa acontecer, independente das distâncias. E o web rádio pode se constituir como um recurso didático importante para a educação à distância, né? Então, essa é uma questão também que nós gostaríamos de reiterar. E, por fim, nós gostaríamos de destacar a interação, né, que as web rádios têm que fazer com as interfaces digitais, né? Em primeiro lugar, com as interfaces de acesso, porque, como nós dissemos, os blogs, os sites, as redes sociais são interfaces, são possíveis locais de acesso das web rádios, né? Então, é importante essa interface, né? O reconhecimento dessas interfaces para que o web rádio possa ser acessado a partir delas. Em segundo lugar, o diálogo com o público ouvinte via redes sociais, né? As redes sociais estão aí para melhorar, para propiciar uma melhoria da comunicação e da interação entre as pessoas. E o web rádio também tem que estar estabelecendo esse link, estabelecendo esse diálogo com as redes sociais, com o público ouvinte através dessas mídias sociais. E isso é uma coisa que se deve buscar principalmente nas questões que envolvem a pós-produção, né? Depois que você produziu, executou, transmitiu, como que você interage com o seu público? Muitas vezes através dessas redes, dessas ferramentas, e o web rádio tem que estabelecer essa interação com essas interfaces. Outra questão é a questão dos podcasts, né? Os podcasts são essas estruturas de armazenamento de conteúdos de áudio, uma forma de registro, um repositório de conteúdos, e que a web rádio estabelece uma interação muito efetiva com esses repositórios. Até porque tudo que for produzido pelas web rádios educativas podem estar armazenadas ali num banco de dados que possa ser disseminado, que possa ser compartilhado por outras comunidades, que possa ser útil, né? Então, faz parte dessa nova lógica de comunicação e que o web rádio tem que estabelecer uma ligação profícua aí com os repositórios de conteúdos, com os podcasts, tem que ser real. E, por fim, o web rádio também tem que se utilizar das interfaces digitais que são específicas de áudio, né? Nós temos, por exemplo, domínio público, que em geral as pessoas têm acessado mais, que tem alguns conteúdos em áudio, mas existem canais específicos, como o RádioTube e a Social Rádio. E é muito importante na implantação dessas rádios, dessas web rádios, que a gente também estabeleça uma conexão com esses canais, com essas mídias voltadas, sobretudo, para a questão do web rádio, das rádios digitais. E o RádioTube e o Social Rádio são
interfaces e canais que são muito importantes para esse processo de interação, para divulgação, para disponibilização dos programas, dos conteúdos enfim, que essa interação ocorra de forma efetiva. Então, nós gostaríamos de agradecer bastante pela paciência, né, de todos, né, a gente espera que a gente tenha colaborado minimamente com o curso de Educação e Tecnologias da UFSCar, e nós estamos inteiramente à disposição de vocês. A gente agradece. Um abraço a todos.